Bem, então, como a gente definiu anteriormente, a gente tem, para uma parcela que está se deslocando na atmosfera, a gente precisa comparar o seu comportamento em termos de gradiente de temperatura a um gradiente de temperatura numa condição adiabática seca, se a parcela não estiver saturada, e numa condição de saturação, o gradiente adiabático saturado. Okay? Então, para isso, a gente precisa também lembrar de algumas coisas, né? E aí seria importante a gente definir, para estudar a estabilidade atmosférica, a aceleração vertical que a parcela de ar, né, nesse processo, que ela pode atingir. Como é que eu consigo identificar a aceleração com que a partícula está se deslocando ou com que a parcela de ar está se deslocando nessa atmosfera? Então, nós podemos ir buscar essa informação, mais uma vez, de posse do que nós já conhecemos nesse curso, né, em termos de fundamentação teórica. Então, a primeira suposição uma das suposições que a gente fez quando a gente começou a definir esse deslocamento vertical da parcela, assumindo essa porção individualizada da atmosfera se deslocando e o meio no seu entorno permanecendo em repouso, então quem se desloca é a parcela, então você vai comparar a parcela com o ar ao seu redor. Então, primeiro a gente vai supor que a parcela, à medida que ela se desloca, ela não se mistura com a atmosfera ao seu redor, né? Essa é uma suposição que tem que ser feita, senão a gente não vai conseguir identificar a aceleração vertical dela. E essa mistura entre a parcela e o meio circunvizinho nos leva, ou essa omissão dessa mistura tem que nos levar a omitir esse efeito de fricção, esse efeito de atrito que existe entre a parcela e o ar ao seu redor à medida que ela se desloca verticalmente. Então, quem é que vai nos dar a indicação da aceleração da parcela? Aí a gente vai em busca dessa informação. Primeiro, para que ela se desloque, o equilíbrio hidrostático tem que ser quebrado. Então, vamos pegar a equação da hidrostática e, a partir dela, a gente pensar na aceleração vertical. Então, a equação do equilíbrio hidrostático nos diz que dP é igual a menos ρg dz, ou que a força de empuxo, o gradiente de pressão, ele é essa relação, né, com a força gravitacional. Se a atmosfera está em equilíbrio hidrostático, isso implica que não tem aceleração vertical. Ou seja, ela está em equilíbrio, a parcela está parada, não tem aceleração. Então, isso implica dizer que tudo isso, né, menos dP dz 1 sobre ρ, menos g, porque eu passo o g para o outro lado, tudo isso é igual a zero. Ou seja, não tem movimento vertical, não tem aceleração vertical acontecendo. Agora, se não houver o equilíbrio hidrostático e essa parcela vai se deslocar verticalmente, nós podemos definir a aceleração vertical dessa parcela. Da mesma forma que a gente trabalha com a aceleração lá da física básica. Né? Você tem um dx dt que vai me dar a velocidade, né? Como é que a posição varia no tempo, e se eu aplicar novamente, né, como essa velocidade varia no tempo, eu vou ter a aceleração da minha parcela em questão. Aqui eu vou trabalhar com W ou ômega, depende do formalismo que você está usando. Em geral, a gente usa esse Wzinho, né, para se referir à velocidade vertical, porque a velocidade horizontal é V, U e V, U, V e W, né, quando a gente faz a decomposição das componentes da velocidade. Então, as velocidades que a gente define como vertical, via de regra, nos livros didáticos que você vai encontrar, ela se refere a W, né, velocidade vertical.
como o movimento é vertical, essa velocidade vertical W, que é dZdt, porque está se referindo ao eixo Z, movimento vertical, ela vai ser, né, d ômega dt, que vai me dar o dw dt. Eu acho que no livro do Tsongas, eu acho que ele usa ômega, ou usa W, não lembro bem. Mas tanto faz ômega como W nesse formalismo, o que importa é entender que esse dw dt é a minha aceleração vertical da parcela. Então, se tem aceleração vertical, né, esse termo aqui, que é zero quando a parcela está em equilíbrio hidrostático, ou seja, está em repouso, ou em qualquer ponto que eu colocar, ela vai permanecer, ele vai ser, na verdade, no lugar do zero, eu vou substituir pela minha aceleração, que eu preciso saber qual é. Bem, eu falei para vocês que esse movimento ele precisa sempre ser observado o que acontece com a parcela e o que acontece com o meio ao seu redor, ou seja, com a região circunvizinha a essa parcela. Então, se eu chamar de ρ a densidade da parcela, como está descrito aqui, né, o equilíbrio hidrostático da parcela, então ρ é a densidade da parcela, eu vou chamar de ρ', né, a densidade da atmosfera que circunda essa parcela. E aí eu posso aplicar a mesma equação da hidrostática, só que no lugar de trabalhar com P e ρ, eu vou usar linha para definir que é a atmosfera e não a parcela que eu estou falando. Em se tratando de pressão atmosférica, né, a pressão da parcela e do meio circunvizinho, eles são basicamente a mesma, ou seja, eles se ajustam muito rapidamente. A pressão de vapor, não, porque depende do teor de vapor de água que vai ter naquela parcela. Mas a pressão de uma amostra individualizada da atmosfera e o ar circunvizinho, a pressão, mesmo que essa parcela se desloque, à medida que ela vai se deslocando, a pressão dela se ajusta à pressão do meio circunvizinho, porque são níveis diferentes nessa componente vertical. Então, se assume-se que a parcela e o meio circunvizinho têm esse ajuste da pressão. Então, eu posso dizer que P e P' é a mesma coisa, ou seja, a pressão da parcela e a pressão no ar ao seu redor é basicamente a mesma. Então, eu posso assumir a igualdade. E aí, minha equação anterior, né, ela é reescrita de tal forma que agora eu deixo tudo em função de densidade e da gravidade que naturalmente vai existir por essa parcela ser uma massa que se desloca verticalmente. Então, tem uma força gravitacional que puxa ela para baixo, e esse G vai sempre estar aí nessas nossas análises, porque tem a ver com a equação da hidrostática. Só que agora eu estou trazendo minha equação... vou voltar aqui, só para relembrar um detalhe na equação 1. Por que eu estou buscando essa próxima equação e eu não trabalho com essa equação 1? Por uma razão simples. Deixa eu só perguntar o seguinte, vocês estão me ouvindo bem? Está funcionando bem o áudio? Perfeito. Beleza, não é porque estava chovendo ainda há pouco e meu computador aqui, ele deu o sinal de instabilidade da internet, aí eu fiquei preocupado. Se falhar, vocês me informam, tá ok? Tá bom, professor. Beleza. Então, por que eu não uso essa equação? Por uma coisa bem simples. Eu não tenho esse acompanhamento à medida que a parcela se desloca na atmosfera, eu não tenho esse acompanhamento da variação da densidade. Essa é uma variável que eu não tenho como medir na atmosfera a todo instante. Então, eu disse a vocês no início desse curso que todas as equações que a gente fosse trabalhar, todas elas que a gente fosse demonstrar, eu iria trazer para um formato em que a gente possa aplicar em condições reais. Em condições de eu ir no campo, numa área experimental, e extrair informações que eu posso usar naquela equação. E conforme vocês podem evidenciar no material de vocês,
todas as equações que a gente definiu, elas trazem consigo essa facilidade de você ir numa estação meteorológica ou numa estação experimental qualquer, em que estejam sendo medidos variáveis ambientais, via de regra, variáveis meteorológicas, e aquelas equações elas podem ser aplicadas. Não são abstratas, não são coisas que não podem ser validadas, que não podem ser utilizadas no dia a dia. E esse é o objetivo desde o início desse curso que eu tenho comigo. Eu não apresento material, conteúdo para vocês que não tenha aplicação prática no dia a dia. Então, se você pegar essa equação 1, você não consegue aplicá-la nas condições reais de campo experimental, porque eu não tenho como medir a densidade da atmosfera em vários níveis. Então, o meu objetivo aqui é nos levar ou conduzir vocês, junto comigo, a chegar a uma equação que a gente possa descobrir a aceleração vertical de uma parcela na atmosfera com dados que eu possa medir. E aí, esse é o nosso objetivo. Por isso que eu estou trabalhando nessa equação 1, para a gente deixar num formato que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Beleza, então eu fiz isso. Chamei a densidade, o que é a atmosfera, eu chamei de linha, tanto pressão como densidade associada à linha, e o que é parcela, eu chamei de... deixei sem linha, no caso P sem linha e ρ também sem linha. E nesse caso, depois que eu organizo a minha equação 1, minha equação 1 passa a ser a equação 2, que agora está em função de densidade da parcela e densidade do ar circunvizinho, ou seja, da atmosfera ao redor. Aí você pode dizer para mim, mas professor, não piorou agora? Antes tinha só a densidade da parcela, agora tem a densidade da parcela e a densidade da atmosfera. Como é que vai contornar esse problema? Bem, a equação 2 ela serve para nos clarear as ideias sobre o que está acontecendo aí. Veja só, se a parcela é mais leve que o ar ao seu redor, para ela ser mais leve, isso implica que a sua densidade é menor do que a densidade do ar que está ao seu redor. Se essa densidade for menor do que essa, isso implica que a minha aceleração vertical é para onde? Para cima ou para baixo? Vê, essa densidade é menor do que essa. Então, isso implica que aqui eu tenho um termo positivo. Então, tendo um termo positivo, minha aceleração é dirigida para cima. Então, quando a parcela é mais leve do que o meio ambiente ao seu redor, o que é que acontece com ela? Ela ascende verticalmente nesse ambiente em que ela está. Então, a própria equação 2 já nos mostra que o movimento de uma parcela mais leve do que a atmosfera ao seu redor é um movimento para cima, acelerado. Então, parcela mais leve do que o ambiente ao seu redor, ou seja, com densidade menor, implica em movimento acelerado para cima. Se a parcela que eu estou analisando, a amostra que eu estou analisando, ela é mais pesada, mais densa do que o ar ao seu redor, o que é que acontece? Esse termo é maior, consequentemente, o sinal é negativo, sendo negativo, por questão de definição, né, a gente assume que a parcela com sinal negativo ela implica num movimento acelerado para baixo. Então, aqui a gente tem, somente analisando o comportamento da densidade da parcela e do ar ao seu redor, a gente tem um entendimento se a parcela vai acelerar para cima ou vai acelerar para baixo. Bem, mas como eu disse a vocês, a densidade não é obtida na atmosfera. Não é obtida por dados que nós chamamos aerológicos, dados medidos verticalmente na atmosfera. E como é que eu vou usar uma equação ou chegar a uma equação que nos traga para um cenário real, em que eu tenha dado medido na atmosfera? Bem, nós vamos em busca de algo que seja em função da temperatura. Por que em função da temperatura? Porque a temperatura ela é medida na atmosfera verticalmente. Eu vou mostrar como
daqui a pouco, ok? Então, nós vamos pegar a equação 2 e trazer para um formato que, no lugar de ρ, eu use temperatura. Então, vamos lá. Então, para isso, eu preciso usar a equação dos gases, a famosa equação dos gases. E, lógico, com a temperatura virtual, que é o P igual a ρ RD TV, para eu poder usar o R do ar seco. Então, nesse caso, a densidade isolada aí é P sobre RD TV, para a parcela, né, para a amostra. E para o meio circunvizinho, a mesma coisa, só que eu uso linha para diferenciar, para destacar. Bem, então, onde tem ρ e ρ', eu vou substituir na equação 2 anterior. Então, no lugar de ρ, ficou agora em função de P, de RD e de T, né, temperatura virtual nesse caso. Aí, operações matemáticas básicas, tal. Aí a gente lembra do que eu falei ainda há pouco. A pressão da parcela, à medida que ela se desloca na atmosfera, se ajusta muito rapidamente à pressão do meio ao seu redor. A temperatura não, mas a pressão sim. Então, o que é que acontece? Eu posso dizer que P' e P é a mesma coisa. Então, fazendo isso, eu posso colocar P em evidência. Só que não só P entra em evidência nessa equação. Vai entrar em evidência o RD, vai entrar em evidência tanto o RD como o P como o TV. Quando eu brinco com essa equação, né, como vocês estão vendo aí diante de vocês, o que é que vai acontecer? Sobra apenas temperatura virtual da parcela, temperatura virtual do ar ao seu redor, ou seja, temperatura do ar e temperatura da atmosfera. Beleza, estamos aí com essas informações, mas ainda não é suficiente para eu definir o que vai acontecer. Por que não é suficiente? Porque eu não tenho como medir as duas coisas. Eu não tenho como medir a temperatura só da parcela e a temperatura só do ambiente. Aí você diz, poxa, e agora? Como é que a gente resolve esse problema? Mas, já que eu não entendo a temperatura individualmente, eu posso entender o comportamento do gradiente de temperatura. Ou seja, eu não vou olhar a parcela em um momento específico, mas eu vou analisar o comportamento dela verticalmente em termos de variação de temperatura. Então, se eu vou olhar a gradiente, eu preciso retornar à equação de gradiente vertical de temperatura. No caso do ambiente, o gradiente de temperatura é menos dt dz, no caso, T', né? Eu vou colocar o sinal negativo aqui. Como eu quero saber o meu dt, a minha variação de temperatura, eu passo dz para lá, então fica dt' igual a menos gama' dz. Eu vou integrar em dois níveis. Por que eu vou integrar em dois níveis? Porque eu estou observando uma camada em questão que vai desde o nível de origem até aonde a parcela se encontra, a altitude que ela se encontra, a posição que ela se encontra. Então, nesse caso, eu vou do nível inicial, T0, até um T', que vai de uma altura 0 até uma altura Z. Essa altura 0 é a altura de referência até para onde aquela parcela se deslocou. E agora eu tenho que o meu T'V é TV0 menos gama' VZ. Ou seja, eu já sei aqui quem é o meu TV', que está aqui na minha equação 3. E a parcela? Mesma coisa. A diferença é que sem o linha, né? Então, eu tenho T' e T da parcela. Bem, esse T0 que vai aparecer aí, eu estou falando T, mas é TV, né? Porque eu estou tratando de temperatura virtual. Esse TV0 que aparece aí, ele pode ser assumido como a temperatura lá no nível de referência. E se você assume da superfície terrestre, seria a temperatura à superfície terrestre, que vai ser a referência que eu vou tomar. Pode ser no topo de uma montanha, pode ser de uma camada em questão,
Mas aqui é importante lembrar que esse TV0 que aparece nas duas situações é o da referência lá. E a referência é referência não só para a parcela, é referência para o meio ambiente também, porque eu estou tomando aquele nível como referência para analisar os gradientes de temperatura dessas duas ou desses dois ambientes, assim, vamos assim dizer, o ambiente da parcela e o ambiente ao seu redor. Então veja que o objetivo de fazer tudo isso é trabalhar não com temperaturas específicas, mas com variação de temperaturas, com gradiente de temperatura, tanto do ponto de vista da parcela, como do ponto de vista do ambiente ao seu redor. Então, se eu substituo TV' e TV na minha equação 3, eu tenho minha equação agora não em função necessariamente da temperatura nos dois, né, na parcela e no ambiente. Eu tenho função agora da temperatura do ambiente, que é o que eu posso medir, né? Quando eu libero um sensor para medir temperatura, eu não meço a temperatura da parcela, até porque a parcela ela não é visível para mim, ela é um modelo idealizado. Mas quando eu entendo o meio ambiente, eu posso entender o que vai acontecer com aquela parcela que eu estou analisando especificamente. E a gente vai ver isso quando a gente colocar em forma prática, para que vocês possam comparar esses perfis verticais da parcela e do meio ambiente ao seu redor. Então, veja que agora a minha equação se restringe a eu ter a gravidade, né, a altura em questão, os gradientes da parcela e do meio ambiente, então, gradiente linha, que é o gradiente vertical de temperatura do meio ambiente em questão, o gradiente de temperatura da parcela e a temperatura daquela atmosfera em questão, para um determinado nível que eu estiver analisando. Agora, veja só, veja que depois da gente fazer tudo isso, a gente chegou à equação da aceleração vertical, que é função dos gradientes de temperatura da parcela e do meio ambiente, e aqui começa a nos auxiliar, né, essa equação começa a nos auxiliar que o que é importante para estudar estabilidade da atmosfera ou instabilidade da atmosfera, depende da condição que aquela parcela está, ou que aquela atmosfera está, eu preciso não me basear numa temperatura apenas, mas eu entender a diferença entre o que acontece com o ambiente e o que acontece com uma parcela de ar que se desloca verticalmente nesse ambiente. Então, o ambiente está lá, com o seu perfil, com o seu padrão de temperatura. E uma parcela que é forçada a se deslocar nesse ambiente, quer seja por convecção, quer seja por levantamento orográfico, quer seja por levantamento frontal, ou seja, duas frentes se encontrando, quer seja por ascensão, por convergência de massas de ar e faz com que essa massa de ar ascenda verticalmente. Então, qualquer que seja a situação que faça com que essa parcela comece a se deslocar nessa atmosfera, como é que o comportamento dela acontecerá no futuro? Como é que ela vai se comportar daquele pontapé inicial, ou seja, daquele impulso inicial em diante? Quem vai me dizer é exatamente a diferença entre o comportamento daquela parcela que vai se deslocar verticalmente e a atmosfera ao seu redor. Então, por isso que essa equação 4, por mais que a gente não consiga enxergar isso olhando para ela, quando eu colocar em forma gráfica, vocês vão entender o que é que essa equação 4 quer nos dizer. Ok? Então, como eu estou falando de obtenção de dados obtidos verticalmente na atmosfera, o que acontece é que você não vai ficar subindo na atmosfera com estação meteorológica nas costas, né? Então, essa é a lógica. Você vai precisar medir isso de uma outra forma. E a outra forma é usando o que nós chamamos de radiosondagem. Essa foto, né, uma foto antiga, né, de um livro, mas
Ainda existem sondagens feitas ainda dessa forma. Hoje em dia já existem sensores que obtêm a sondagem da atmosfera por satélite, né? Uma sondagem vertical da atmosfera usando imagem de satélite. Existem sensores automáticos que fazem isso, ou seja, não precisa de uma pessoa liberando a radiosonda na atmosfera. Mas o fato é o seguinte, o que eu quero que vocês entendam é o princípio. Independente se você vai ter um sensoriamento remoto, se você vai ter um sensor mais robusto, mais tecnológico, ou se você vai ter o método tradicional, como é esse aí, o que acontece é o seguinte, um balão é preenchido com um determinado gás, agregado a esse balão tem um paraquedas, né? E aqui, junto com esse paraquedas, tem um sensor, que nós chamamos de radiosonda. A radiosonda é um sensor que ela vai nos dar, para cada nível de pressão escolhido na atmosfera, ela vai nos dar informações de temperatura e umidade. Basicamente, temperatura e umidade naquele nível. Mas também pode oferecer informação de vento, velocidade, direção. Mas nesse caso específico aqui, vamos pensar em temperatura e umidade da atmosfera para cada nível em questão. Então, tem um barômetro associado, à medida que ele se desloca, quando ele atinge, por exemplo, pressão à superfície é 1000 milibares, temperatura e umidade naquele nível ele registra. Subiu um pouco, atingiu o nível de pressão 950 milibares, ele registra temperatura e umidade naquele nível. E à medida que ele vai subindo, ele vai registrando essas informações. Hoje nós temos os sensores que emitem por ondas de rádio a informação direto para um computador e à medida que o deslocamento vertical do sensor vai acontecendo, o que é que acontece? O teu aparelho lá, o teu computador, o teu smartphone, ele vai montando a informação em forma de gráfico e você vai entendendo em tempo real como é que a atmosfera está. Então, as tecnologias hoje são as mais diversas para estudar perfil vertical da atmosfera. Mas, nesse caso, o que acontece é que, após fazer tudo isso, o balão, depois de cheio, né, ele vai ser liberado, ele pode ficar preso à superfície, né, e você vai liberando, aqui nesse ponto está a radiosonda, né, ela tem os sensores aqui, e esses sensores vão captando temperatura e umidade da atmosfera nesses níveis de pressão pré-estabelecidos. E esse sensor ele pode ser liberado até uma determinada altura e depois você traz ele de volta para a superfície, puxando, né, como se fosse uma pipa, né, um papagaio. Mas você também pode querer sondagens mais intensas e você libera na atmosfera e à medida que ele vai se deslocando, o balão vai se expandindo, né, porque a pressão externa vai diminuindo e a interna está lá, né, presente, então ele vai se expandindo, chega um ponto que ele explode. Quando ele explode, aí entra em ação o paraquedas, né, e aí o paraquedas suaviza a queda da radiosonda, lógico, você não consegue prever aonde ela vai cair, mas como a gente está no Brasil, né, um país de pessoas honestas, ele vai cair aí e qualquer pessoa que encontrar vai querer devolver esse sensor para o dono. Logicamente, vai ter a informação lá no sensor, com o endereço e tudo mais. Mas hoje já melhorou bastante, né? Hoje já tem sensores eletrônicos que foram desenvolvidos que não precisa de pessoas com todo esse trabalho aqui para soltar a radiosonda na atmosfera. Ele abre lá um determinado aparelho, ele já ele já infla o balão, libera, vai até determinado nível da atmosfera, depois que ele coleta os dados, o próprio sensor puxa o balão com radiosonda, com tudo, e isso é armazenado. No próximo momento que for liberar, faz a mesma coisa,
E esse sensor ele deve ser muito caro, né? Não tenho valores, mas sei que ele é muito utilizado para radiosondagens em regiões remotas, em que você não tem a facilidade de ter um operador lá todos os dias fazendo sondagem nos momentos necessários. Então, ele faz automaticamente uma programação de computador. Mas isso é um cenário que não é objeto aqui do nosso curso, eu só quero dizer que o perfil vertical de temperatura é medido pela liberação de uma radiosonda, né? E aí ela vai subindo, vê o sensor aqui, ó. Não pode dar bobeira para um gavião não pegar, né? Ele vai subindo na atmosfera e até o ponto em que você possa ou trazê-lo de volta ou ele explode e a radiosonda cai protegida por um paraquedas. Ok? Bem, aí o que é que ele vai nos oferecer de resposta? Isso aqui. Perfis. Isso aqui é um diagrama que nós chamamos SKIL-T log P, um diagrama termodinâmico que a gente vai ter a oportunidade de estudar nas nossas próximas aulas, né? Esse diagrama, você pode plotar nele. Veja que aqui tem o perfil vertical de pressão, e aqui de razão de mistura, e aqui embaixo de temperatura. E aqui você tem padrão de vento, né, direção, intensidade, né, o comportamento do vento ao longo do tempo. Bem, mas o que eu quero mostrar é que aqui você tem diferentes níveis de pressão. Lembre que a escala é logarítmica, porque o perfil de pressão do vento ele é exponencial, né? Decresce exponencialmente com a altura. E você vai tendo aqui perfil de temperatura, né? Para cada nível de pressão, você tem temperatura e umidade, e você vai plotando essas informações naquele diagrama. E com isso você tem a informação de como a atmosfera está se comportando em cada nível de pressão, ou em cada região que você queira estudar individualmente. Então, a gente vai entender o que significa cada linhazinha colorida dessa, esse não é o momento, só estou mostrando aqui um exemplo de comportamento de temperatura, de perfis de temperatura na atmosfera verticalmente obtido por radiosondagem. Isso aqui foi do dia 18/8/2013, né, em Recife, mostrando instabilidade na atmosfera de Recife. Você vê que tem variações bruscas de temperatura nessa atmosfera, isso tem a ver com nuvens, né, formação de nuvens, e a gente vai estudar um pouco mais à frente. Mas aqui nós temos a obtenção desses perfis ou desses gradientes de temperatura na atmosfera obtido por radiosondagem. E é essa informação que vai nos dizer se a atmosfera ela está em condição de neutralidade, em condição de estabilidade ou em condição de instabilidade. E, lógico, eu vou olhar gradiente. Veja que aqui eu tenho temperatura à superfície de aproximadamente 25 graus e em 300 hectopascais, se você descer aqui na linha de temperatura, que é essa linha azul, eu vou ter temperatura aí de menos 40. Por exemplo, aqui, veja, a parcela que tinha aqui 20 graus, vamos botar 20 graus nesse nível. À medida que sobe na atmosfera, quando ela atinge 500 milibares, que é esse nível de pressão aqui, 500 milibares, a sua temperatura já é menos 20 graus. Então, você vê aqui pela linha isotérmica, né, a isoterma de menos 20. Então, veja que você tem de 20 a menos 20, 40 graus de gradiente térmico, ou seja, você diminuiu 40 graus do nível de 1.000 milibares ao nível de 500 milibares nessa atmosfera, mostrando quão grande é o gradiente vertical de temperatura nessa atmosfera, ok? A mesma coisa não acontece nesse caso, né? Se você olhar aqui, você tem um gradiente bem inferior, né? Que sai de 20 e chega aqui em 500 milibares, ela está aqui inferior a menos 10, em torno de menos 8, vou botar aí menos 10, mas a outra está lá em menos
40 graus. Então, veja que duas atmosferas, assim, duas medições em condições distintas, mostrando o efeito do gradiente vertical de temperatura. Ok? Então, esse é um perfil vertical obtido por uma radiosondagem. Hoje em dia, como eu já disse, você pode obter esse perfil já com imagem de satélite. Qual a grande vantagem da imagem de satélite? É que você tem não o perfil para um único ponto da atmosfera, mas você tem uma distribuição espacial do comportamento vertical de temperatura nessa atmosfera. É muito mais, vamos assim dizer, robusto para a previsão de tempo você ter essa distribuição espacial. Porque quando você tem o perfil em um ponto, ele vai representar as características daquele ponto no instante em que a radiosondagem foi obtida, foi feita, né? Foi medido os dados. Mas não te dá a distribuição espacial, a não ser que você tenha isso em vários pontos da superfície terrestre, em vários pontos. Por exemplo, se eu quiser saber a instabilidade sobre a região do Planalto da Borborema agora, não tem como eu saber, porque não tem nenhuma radiosondagem feita. E se tivesse, seria só uma em um ponto. Então, você tem limitações nesse sentido. Por isso que tem um desejo de usar sensoriamento remoto para fazer esse monitoramento da instabilidade da atmosfera. Ok? Bem, eu vou parar aqui, o tempo está se acabando, aí quando a gente voltar, a gente abre um tempinho lá para vocês falarem, tirarem alguma dúvida com relação à sondagem, com relação a diagrama e o que foi visto até agora nesse segundo momento da nossa aula de hoje. Tá bom? Eu vou fechar e daqui a pouquinho a gente volta. 3 minutinhos.